Já passaremos a uma segunda ronda. Mas antes disso, vamos ouvir o deputado Manuel Coelho, até pela circunstância de ser deputado único do PTP, e portanto naturalmente também tem uma palavra a dizer sobre esta matéria, porque as minorias também vão querer ser ouvidas, naturalmente. Quero cumprimentar aqui o grupo de democratas que está aqui reunido, esta mesa, o moderador, e cumprimentar os senhores imigrantes que nos ouvem, espalhados pelo mundo, cumprimentar os madeirenses e porto-santenses em geral. Este tema que estamos aqui a debater, da revisão do Estatuto Político Administrativo, para nós é muito importante, porque nós achamos que há coisas que carecem do aperfeiçoamento, têm que ser revistas no sentido de serem aperfeiçoadas. E a competência que a nossa Assembleia Legislativa da Madeira tem de rever o Estatuto Político Administrativo deriva da própria Constituição, que foi revista em 2004, como todos nós sabemos. E uma das coisas caras para o Partido Trabalhista é, na próxima revisão, vamos propor uma coisa muito importante, que é a separação da política dos negócios. Porque nós não podemos aceitar que um senhor deputado de um partido A ou do partido B, por exemplo, seja eleito deputado e simultaneamente defenda supostamente os interesses da região, dos eleitores, e defenda também os seus negócios. Ora, isso é uma promiscuidade inaceitável. E isso tem-se verificado em quase todos os partidos burgueses que têm sido eleitos pelo povo madeirense e porto-santense para a Assembleia Legislativa da Madeira. E de que maneira é que acha que é possível travar isso? Criando um sistema de incompatibilidades. Quem é empresário não pode ser deputado, porque vai votar uma lei que vai favorecê-lo, na verdade. Ou seja, uma pessoa que seja tem que haver uma separação. As pessoas que querem ser empresários, querem se dedicar à vida empresarial, não devem necessariamente ser deputados. Porque nós temos aqui o caso do filho do Sr. Jaime Ramos. Ele não está cá, mas pronto. A senhora deputada Sara Madruga diz que não se deve falar em pessoas. Mas eu gosto de falar em pessoas, porque a política é feita também por pessoas. Isto não é uma coisa abstrata. O filho do Sr. Jaime Ramos é o chefe do grupo parlamentar do PSD, mas tem atrás dele o vasto leque de empresas que ele domina, mas o pai, pronto. Aquilo não pode ser. Que vai estar em exclusividade na Assembleia. Por exemplo, tem que estar em exclusividade, porque senão não pode estar ali simultaneamente a favorecer as suas empresas e a defender supostamente os madeirenses. Eu, por exemplo, tenho muita admiração pelo Sr. deputado Ricardo Vieira, que é um deputado competente, é um jurista, é um homem de reconhecida competência, tanto como deputado, como político, como dirigente político. Eu admiro realmente a capacidade do Sr. deputado Ricardo Vieira. Mas eu quando olho para ele, lembro-me de um facto que nunca me esqueci. Ele era vereador da Câmara Municipal do Funchal pelo CDS. Mas era também advogado. E exercia simultaneamente o trabalho de vereador para defender os interesses do Funchal e dos funchalenses, mas também era advogado do Savoy, do Sr. João Barardo. Depois houve o caso que ele também era advogado daqueles senhores que tinham o hotel CS, e que aquilo até pertencia à filha do senhor presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. E então o senhor deputado, o senhor vereador, na altura, defendia uma coisa e outra, quer dizer, defendia os funchalenses, os interesses dos funchalenses, para os quais estava eleito. Portanto, João Coelho está a dar exemplos que vou dar naturalmente também ao deputado Ricardo Vieira para inaceitável. Eu não estou a ofender o senhor, não quero ofender o senhor deputado Ricardo Vieira. Estou a fazer os factos, a apresentar os factos, para que as pessoas que nos ouvem lá em casa percebam o que é que quer dizer. Uma base de trabalho muito mais interessante e muito mais proveitosa para a Madeira e para o futuro da Madeira. João Coelho, qual vai ser a postura do PTP nos trabalhos desta comissão? Nós vamos participar ativamente. E eu queria aqui salientar o seguinte. O nosso partido vai participar ativamente e empenhadamente nas atividades parlamentares. Mas nós não acreditamos, o nosso partido não acredita no parlamentarismo burguês. O parlamentarismo burguês é o seguinte, é a liberdade que se dá aos cidadãos de tantos em tantos anos, de 4 em 4 anos, ou de 3 em 3 anos, ou de 5 em 5 anos, conforme os países, dos cidadãos virem a escolher as elites que os vão oprimir, que vão fazer leis para os prejudicar.
Aqui, a nossa região autónoma, a Assembleia Legislativa da Madeira, nem sequer faz leis. Trata é de colegislar, adaptar leis que vêm da República, propostas pela República, pelo Governo e pela União Europeia. Naturalmente que o Parlamento ideal não seria um Parlamento cheio de doutores e cheio de pessoas burguesas que governam para as elites. A gente temos aqui neste painel doutores, e eu não sou doutor. Sei que os senhores doutores. E eles, muito palavrosos, falam muito, como os fariseus no tempo de Cristo, falam muito para serem ouvidos. E aqui restei... Mas acha que os doutores são diferentes dos outros cidadãos? Não, são pessoas que têm um pensar que não se coadunam com os interesses dos operários, dos trabalhadores, dos desempregados. Eles lutam, fazem a política deles, mas em defesa dos seus interesses de classe. Eu aqui restei, aqui a senhora deputada Sara Madruga, a mania do elitismo que a senhora deputada demonstra. E eu não a quero ofender, mas apenas estou a apreciar os factos. A senhora deputada disse, eu tenho formação jurídica. Ela quer-se afirmar, eu tenho formação jurídica. Eu já vou explicar outra frase que a senhora deputada disse. Portanto, isto mostra o elitismo pequeno ou burguês. E estes cidadãos, que são eleitos deputados, não defendem o povo madeirense e porto-santense, são pessoas que defendem os seus interesses de classe. Naturalmente que eu preferia que a Assembleia Regional tivesse uma bordadeira, tivesse um agricultor como deputado, um operário da construção civil, um motorista de táxi. Isso não acontece. Os partidos burgueses não dão oportunidade a essas pessoas. Porque, por exemplo, nós temos um parlamento onde os deputados representavam essas classes sociais. Defendiam essas classes sociais. Para elaborar as leis, contratávamos técnicos. Há técnicos, por exemplo, um cidadão é eleito para uma Câmara Municipal. Não tem que necessariamente ser jurista, não tem que saber as leis todas. Ele traça as grandes linhas da sua orientação política e socorre-se de técnicos que isto tem na Câmara, por exemplo, que o vão ajudar. Mas acha que o sistema político deve criar condições para que isso aconteça como me referi, ou seja, não acontece, no fundo porque, limitar, repare, por exemplo, X doutores não possam entrar para entrar em Estado. O sistema burguês do parlamentarismo apenas perpetua os interesses da burguesia, os interesses dos grandes senhores do dinheiro, e as leis são feitas todas em função dos grandes senhores do dinheiro. Eu, por exemplo, estou a ver aqui o senhor deputado Ricardo Vieira do CDS. O senhor deputado Ricardo Vieira pertence a um partido que é anticristão. Imaginem o que é que eles fizeram. Adaptaram a diretiva da União Europeia, todos os agricultores têm que estar coletados. E então a nossa agricultura de subsistência está refém disto. O agricultor, para vender dos sacos de semilhas, um afrogonete de bananas ou, por exemplo, uns sacos de cebola, tem que estar coletado. Tem que ter aquela maçada toda, aquilo é uma empresa. E veio aqui a senhora ministra Assunção Cristas, do partido CDS, partido aqui do senhor Ricardo Vieira, falar de uma coisa esquisita. Os agricultores vão agora aderir ao regime forfetário. Uma coisa que os agricultores nem sequer conhecem, não é verdade? Vemos, portanto, que as ideias dos partidos burgueses, dos políticos burgueses, não são adaptadas ao interesse das pessoas humildes, daquelas que precisam da política, de serem ajudadas. Portanto, eu não acredito no sistema parlamentar burguês, participe nele, porque é um mal menor, não é verdade? Porque e, portanto, vai ter um papel muito interventivo nessa comissão. Uma sociedade socialista. Uma sociedade socialista onde a organização científica da sociedade acabe com a exploração do homem pelo homem, que não é aquilo que defendem os meus ilustres amigos aqui para Mas é o que aconteceu a União Soviética. Era um país que não havia desemprego. Eu não vou discutir a União Soviética. As mulheres conseguiram a sua libertação graças à União Soviética. Veja a alegria que foi a queda do muro e a alegria aquilo que aquela falhou gente por causa da produção de bens essenciais, que não se produziu. Mas direitos dos trabalhadores. Agora vamos entrar aqui numa questão. Eu não vou discutir a União Soviética, mas a verdade é que historicamente as condições... Antes ficaram contentes. Agora, eu gostaria de ver muito mais do que o que está por trás da viagem. José Manuel Coelho, o que é que viu nesta viagem de Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional, a Londres? Ora, eu vi nesta viagem uma iniciativa muito importante, porque os nossos imigrantes, na realidade, são abandonados pelos poderes públicos eleitos na região autónoma. Mas para que essas viagens, e espero que o Dr. Miguel Albuquerque faça muitas, sejam profícuas, sejam proveitosas, é preciso resolver um problema,
que é um problema que o Dr. Alberto João Jardim disse algumas vezes e que me ficou na retina, que é o problema do colonialismo. Porque nós, na Madeira, como é que vamos convidar os imigrantes para vir investir na nossa terra? Somos governados pelas leis coloniais fascistas impostas pela República. O sistema fiscal impiedoso. Vamos convidar imigrantes para vir para a Madeira investir para serem roubados e sugados pelo sistema fiscal impiedoso que lhes tira tudo. Ora, como diz o Dr. Alberto João Jardim, e bem, enquanto não resolvermos o problema colonial, enquanto não tivermos uma verdadeira autonomia, não podemos promover o investimento dos imigrantes. Com saudades do Dr. Jardim. Ora, o que é que se passa aqui? Temos um sistema judicial corrupto que não presta. Eu, por exemplo, só queria citar um exemplo para os madeirenses se aperceberem. Ainda há dias o senhor juiz presidente da comarca da Madeira veio muito aflito dizer: temos aqui um problema grave a resolver, que são 3.500 execuções fiscais que a senhora Maria João Marques dilapidou o dinheiro não desapareceu. Quer dizer, 3.500 madeirenses que tinham os seus créditos a reaver por ordem do tribunal, a senhora roubou esse dinheiro todo, não é verdade? E o próprio juiz-presidente a dizer aquilo. Depois o senhor juiz-presidente acabou por dizer, é esta senhora que está aqui. O senhor juiz-presidente acabou por dizer... Não vamos voltar novamente a essas cenas. O senhor juiz-presidente acabou por dizer, amanhã sabemos onde é que a senhora está. Portanto, é com este tipo de justiça que vamos dizer aos imigrantes para virem investir na sua terra, com a justiça corrupta que protege ladrões, como é o caso desta senhora roubou 3.500 conterrâneos nossos. Não lhe aconteceu nada. Está protegida pelo sistema. João Coelho, independentemente da razão que existe ou não, a senhora não está aqui também para se defender. Portanto, defender ladrões, isto é o que fazem os tribunais burgueses. Isso os tribunais é que decidem. Vejam uma coisa. Temos aqui o caso do senhor Dr. Miguel Albuquerque. Ele visitou Londres, falou com alguns imigrantes. Mas ele, por exemplo, não ouviu o que disse o senhor conselheiro Mani Freitas. Ele disse, chegam aqui muitos madeirenses sem dinheiro sequer para comer e eu já estou velho, não tenho meios de ajudar. Pronto, a gente sabe qual é a razão que não se cria ali um lobby, um organismo qualquer da região. Mas essa foi uma das questões que Miguel Albuquerque até referia. Não tem dinheiro para comer e tal. Anda a pessoa a pedir esmola, um madeirense a pedir esmola, não tem trabalho na sua terra, chega ali e não tem nada. Vamos ouvir também a opinião. Só um segundo, só termino só rapidamente. O doutor Miguel Albuquerque faz muito bem em visitar as comunidades e quanto mais ele o fizer, mais tem o apoio do nosso partido. Mas só que queria colocar uma coisa ao senhor Miguel Albuquerque, o senhor presidente. Não vá à Venezuela, que não vai ser bem recebido. Que ele andou lá a promover o papel comercial do BES, mas o senhor João ali do BES, e os imigrantes perderam imenso dinheiro. Não vá lá, vá a outros. Empresarial. José Manuel Coelho, também, muito rapidamente, a sua opinião relativamente a estas contas. Ora, de uma forma sucinta, só queria dizer duas coisas. Que é o seguinte, este palavrão que se diz, o PAEF, o Plano de Ajustamento Financeiro, para que os madeirenses e os nossos imigrantes e os amigos do Porto Santo percebam, é um palavrão que esconde uma coisa gravíssima, que há as dívidas feitas pelos políticos doutores, que eu ainda há pedaço referi. Os políticos doutores que proliferam no PSD, nos partidos burgueses. Eles fizeram dívidas que se pode classificar aquilo que as pessoas do povo dizem, deram um passo maior que as pernas. Em 2002, a senhora Ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite, que era Ministra das Finanças do senhor Primeiro-Ministro Durão Barroso, ela propôs, através de uma lei, impôs o endividamento zero, que a Madeira não podia contrair mais endividamento. O que fez o senhor Dr. Alberto João Jardim? Para contornar essa imposição da República, ele cria as sociedades de desenvolvimento, cria 5 sociedades. Todas elas faziam investimento público, podiam recorrer à banca, eu refiro-me à Madeira Parques Industriais, são 4, e a Madeira Parques Industriais. E não queria amassar com essas minorias para ser sucinto, mas são 4 sociedades de desenvolvimento e tinha mais uma que é a Sociedade de Parques Industriais, foram os parques que fizerem vários conselhos que estão para pastar cabras.
não tem empresários, não tem empresas, não tem indústria, é para as cabrinhas comerem erva. Não gastou-se o dinheiro. O que é certo é que uma dívida que no tempo do engenheiro José Sócrates ainda era aceitável, que era 2.700 milhões de euros, passou rapidamente para 6.238 milhões de euros. Aí já passa 7.000 e tal milhões de euros. Vejam o descalabro financeiro que chegou à região autónoma da Madeira. E então, Para concluir, Sr. o Dr. Alberto João Jardim, para poder pagar os salários da função pública e poder fazer face à despesa pública da região, teve que ir vender autonomia, entregar autonomia ao Governo Central. E ele fez isso no dia 27 de janeiro de 2012. Que é a questão do PAEF. Assinatura do PAEF. Vamos ouvir também termina agora no dia 31 de dezembro. Vamos ouvir também a opinião da deputada Sara Madruga. O garrote foi posto sobre os madeirenses, com muito sofrimento para os madeirenses, imigração forçada, que os madeirenses, para não morrerem de fome, tiveram que emigrar. Muito obrigado, Sr. Manuel Coelho. Sara Madruga, deputada do PSD.